Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola, revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Automóveis. Essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação, do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Então, muito boa noite e muito bem-vindos. Motores, a nossa paixão, mais uma emissão sobre atualidade automóvel. Comigo está o João Almeida, um dos comentadores residentes deste programa. João, boa noite. Boa noite, Eduardo. Cá estamos para mais uma conversinha sobre automóveis, não é? E sobre técnica, legislação, enfim. E hoje o nosso tema de fundo é, de facto, multas. Pagar, não pagar, contestar, não contestar, enfim, tudo isso e como é que funciona o processo de contraordenação de uma multa. Mas primeiro do que isso, temos aqui algumas coisinhas para dizermos aos nossos estimados ouvintes que lá estão em casa e que é sempre um gosto estar na vossa companhia e ter-vos aqui nesta casa, na Rádio Onda Livre e na Onda Livre TV, a assistir este programa sobre atualidade automóvel. Obrigado por estarem desse lado. E para nós é sempre muito bom estar na vossa companhia e trazer-vos informações que pensamos que possam ser úteis, nomeadamente o caso vertente de hoje, que é a questão das multas. Mas vamos então começar com algumas noticiazinhas sobre a atualidade automóvel. João, aquela coisinha que nós temos no lado dos carros no exterior, chamados espelhos retrovisores, que são tão importantes para quando fazemos manobras de ultrapassagem ou quando estamos a estacionar, isso dentro em pouco vai ser apenas uma memória. Sim. Até porque no Japão a Lexus aproveitou o lançamento de um novo modelo e apresentou esse modelo sem espelhos retrovisores. Existe uma estrutura no lugar do espelho retrovisor que incorpora câmaras de vídeo de alta definição. E dentro do carro, no pilar A de cada lado, tem 2 ecrãs de altíssima definição e que nos dizem o que é que se está a passar à nossa direita e à nossa esquerda. João, terá vantagens porque deixa de haver ângulo morto? O ângulo morto não vai desaparecer porque o carro continua lá. Sim. A visão que nós vamos ter... Mas é uma visão mais abrangente. A menos que a câmara seja móvel, não é? Vamos ter da configuração da lente, não é? Exatamente. Vamos ter uma grande mais-valia, que não vamos ter reflexos Exatamente. Por exemplo, solares. Não vamos ter o problema do embaciamento do espelho, exatamente, que hoje em dia já praticamente todos são sobreaquecidos. Mas temos uma mais-valia que é não vai estar molhado. Não. Porque esse visor está dentro do automóvel. Exatamente. Agora, a nível de aerodinâmica, vamos ganhar aí um bocadinho de aerodinâmica, sim. Então vamos ter ali apêndices. Claro, exatamente. A imagem é que as imagens são de alta definição. Não é? Vai encarecer um bocadinho o carro, no seu todo, como é óbvio, é mais uma... Mas apenas nesta fase de lançamento, não é? Porque depois com a produção em massa, não é? Não sei quantos milhões de carros são construídos por ano e se esta moda, que eu acho que é muito bem-vinda, na minha opinião, da substituição do tradicional retrovisor por câmaras de altíssima definição, é muito bem-vinda. Sim, de facto, eu só vejo aqui um inconveniente
que há de ser testado, e há de ser ou não homologado a nível europeu, porque isso é apenas no Japão. Só está autorizado no Japão. Eu pressuponho que sejam tablets de alta definição que vão estar ali, visores, certo? Nós temos algumas imagens deste sistema. Este é o tal Lexus que foi agora lançado no Japão e que a marca aproveitou para inserir as câmaras de alta definição e de facto são pequenos ecrãs, talvez o tamanho de 8 polegadas, suponho eu, será assim. Cá temos isto é fora, isto é fora, portanto é o antigo espelho retrovisor onde tem incorporado uma câmara de altíssima definição, não é? Muito bem. E portanto, dentro, isto é o painel de instrumentos do carro, que tem toda uma série de informação que é vital para a condução. E depois vamos ver, este é o pilar A do lado direito, em que nos dá, de facto, a imagem que está. Perante esta imagem, vemos aqui um senão. Em caso de embate ou acidente, e quando o nosso corpo é projetado para a frente, pode trazer consequências graves que antes não existiam. Vamos ter ali rebordo, esquina, vidro, não é? Portanto, a homologação vai passar por aí, pela segurança, e quiçá se depois eles não vão incorporar precisamente o visor, mesmo dentro do pilar. Fica lá à face do mesmo. Exatamente. Porque isto é um objeto que está ali. É mais um objeto. É mais um objeto que está ali. Em alguns casos não é muito pontiagudo, mas não deixa de ter ali vidros, objetos cortantes, que podem realmente, em caso de acidente e de ser projetado, ferir o condutor ou os passageiros. Portanto, cá está a foto que nós estávamos a falar há um bocado, uma situação de chuva, em que a imagem aparece nítida, não é? Nítida. Tem todas as vantagens nesse capítulo, não é? Agora, a incorporação destes visores dentro do pilar, para mim, seria uma mais-valia atendendo ao aspecto de segurança dos passageiros dentro do habitáculo. Isto também é um protótipo, não é? Para já vamos ver a evolução. Vamos ver a evolução, não é? Para já vamos ver o que é que o mercado japonês diz a esta inovação que a Lexus apresenta, não é? A visão noturna é muito caricata, porque as câmaras têm LEDs de visão noturna, como é óbvio, e a imagem é muito mais perceptível. Até num estacionamento nós vamos ver... há um ganho, não é? Há um ganho muito forte. Muito grande. Agora, temos realmente aí esse senão, mas isto é apenas ainda o início daquilo que poderá vir a ser... Poderá ser uma produção em massa. Exatamente. Pode até mesmo, e sei que estes equipamentos têm essa funcionalidade, coisa que hoje não acontece com os espelhos retrovisores tradicionais, que já vai acontecendo com o central, que é ter um bloqueio ao encandeamento. Provavelmente estes visores ou as câmaras terão uma proteção dessa... Seguramente. Exatamente, desse encandeamento, e nós vamos ficar com uma visão muito mais nítida. E, portanto, aumentará a segurança para quem circula na estrada. Isto é um facto, não é? De facto. E resta saber, eu gostava de facto de saber, porque a notícia não é muito explícita nesse aspecto, qual é de facto a amplitude da grande angular da câmara. Isso deve ser variável, não é? Isso deve ter um painel de controle que dá para escolher opções. Deve ser variável, e mesmo a câmara poderá ser, como hoje o espelho é reajustável eletricamente. E aliás temos aqui uma ideia do que é que vai ser em termos de estacionamento. Exatamente, muito mais perceptível, não é? E depois essa câmara angular, a visão angular deve ser reajustada pelo condutor mediante a sua utilização, não é? Enfim, eu penso que sim, que é uma excelente ideia, não é nada de novo. Já temos as câmaras de visão traseira. Claro. Já há muitos condutores que eu próprio, nos pesados, adoto sempre. Repare, nos pesados, Eduardo, não temos retrovisor interior central. Sim. Quer no de mercadorias, quer no de passageiros. Eu opto sempre por colocar uma câmara de visão traseira constantemente ligada. Não é nada de ilegal, antes pelo contrário, aumenta a segurança. Exatamente. Porque num pesado, como as dimensões da largura são superiores a um ligeiro, se nós transitarmos com um ligeiro à nossa retaguarda, pelos espelhos laterais não o conseguimos ver. Portanto, tudo o que é inovação e tecnologia é bem-vindo. E já que falamos em inovação e tecnologia,
vamos falar um bocadinho do pneu verde. O pneu verde não é a cor verde, não, é o verde ligado ao conceito ecológico. Isto é uma criação da Goodyear. A Goodyear criou, de facto, um composto com a finalidade de agredir menos o ambiente, possibilitar que o carro tenha menor consumo de combustível, que seja mais durável e menos ruidoso. Só que a Goodyear elevou a fasquia. E para fazer jus à denominação de verde, isto falando literalmente, e eu estou a ler aqui uma nota, a Goodyear criou um pneu que se chama oxigênio. E neste conceito novo de pneu, introduziu musgos vivos na sua composição. Ok. Crescem na parede lateral interior interna do pneu, com a finalidade de produzir oxigênio e absorver poluentes. Bom, o objetivo da marca é dar a sua contribuição para uma mobilidade urbana mais limpa, segura e sustentável. Este projeto de pneumático utiliza a chamada inteligência artificial para criar esta espécie de musgo que é resistente ao calor. Do lado de fora, o pneu tem na sua banda de rodagem um desenho muito especial que tem a finalidade de acolher a umidade da estrada e disseminá-la no interior. Pronto. Aquela banda lateral tem também a capacidade de aspirar o CO2 da atmosfera. Pronto. E a planta que está no interior absorve o CO2 através da fotossíntese. Exatamente. Pronto. Criando oxigênio. Exatamente. Além do mais, este musgo, isto de acordo com a Goodyear, é capaz de produzir eletricidade para alimentar o sistema de inteligência artificial do pneu. Nós temos imagens deste pneu e é de facto interessante. A borracha, João, a borracha que eles utilizaram é pó de borracha, porque o pneu é impresso em 3D e este pó é o resultante da reciclagem de pneus usados. Há aqui, de facto, também já uma grande mais-valia. Outra coisa, este pneu dispensa o ar E não fura. e não fura. Exatamente. Portanto, Essa é mesmo a grande uma grande mais-valia. mais-valia. Depois, esta faixa lateral, ao lado, tem uma fita luminosa em volta do pneu que nos diz que quando é que o carro está a travar ou a fazer uma curva. De facto, não há dúvida nenhuma que isto da inteligência artificial, das novas tecnologias, nesta sua aplicação prática, isto é fantástico. De facto, é. Como é que é possível? Nós hoje falamos de pneus que são, enfim, cada vez são mais apurados na sua tecnologia, na sua capacidade de aderência, na sua resistência, enfim, em tudo isso. Há, inclusive, os pneus que não furam, não é? O run flat. O run flat. Mas isto é um patamar completamente diferente. É ecológico. Ecológico, não é? Ecológico. E, portanto, maior durabilidade, menor aquecimento, menor ruído do rolamento. Menor desgaste. Enfim, é uma mais-valia, não sei qual. E sem furos. E sem furos. E sem furos. Portanto, isto é uma criação da Goodyear, e passa publicidade porque, de facto, merece a pena ser divulgado. E eu espero que no próximo ano, no Salão de Genebra, onde eles estão sempre todos os anos, tenham este pneu para nós podermos ver ao vivo, tocar, sentir, cheirar esta maravilha da tecnologia, não é? Porque, de facto, isto é algo que vale a pena termos em linha de conta. Exatamente. E é de referir que a absorção da água exterior serve para alimentar e regar os musgos vivos. Exatamente. Que são verdes. Que são verdes, exatamente, são verdes. Eu li também uma notícia, e isto agora não tem nada a ver com tecnologia, nem nada disso, mas não deixa de ser interessante e curiosa. Muitos de nós, quando andamos na estrada, por vezes deparamos-nos com manobras que são feitas por outros condutores e o nosso pensamento é: onde é que este marmanjo tirou a carta de condução? Onde é que este pesudo aprendeu a conduzir, se é que alguma vez aprendeu a conduzir? Bom, mas há quem vá mais longe nesta coisa e goste de fazer, fazer um estudo e comparar uns e outros, os bons e os maus condutores. Então, há um site inglês que é o GoCompare,
que foi mais longe. Então, entrevistou 2.000 condutores ingleses para saber quais eram os piores condutores nas estradas do Reino Unido. Bom, e o que é curioso é que, para 24% dos inquiridos, os maiores problemas nas estradas são causados pelos condutores de BMWs. e, curiosamente, na Irlanda do Norte, o comportamento destes condutores ainda é mais preocupante, com 35% dos inquiridos a apontar o dedo. Depois, nesta escala de comparações, que também é interessante saber, os mais problemáticos são os condutores das Ford Transit e os chofés de táxi. Em terceiro lugar, não é? Em terceiro lugar. Eu acho que falta aí uma coisa importante, Eduardo, que é a faixa etária dos condutores Eles não disseram. do BM. Não Pois. disseram. Mas no estudo que eles apresentaram, eles dizem que os condutores BM, por eles inquiridos, também concordam que não são, de facto, Mas- um exemplo. Exatamente, porque é um carro potente, aerodinâmico, Claro. classificado como um carro muito juvenil, Exatamente. que E é o apanha carro da moda. precisamente aquela fase perigosa dos condutores de tenra idade e com carta há pouquíssimo tempo, com a adrenalina toda e prontos a testar o carro e eles próprios até ao limite. Bom, e isso pode ter uma consequência. Isto agora eu lembrei-me de uma notícia que li hoje, um miúdo que acabou de tirar a carta, 49 minutos depois ficou sem carta. Na Alemanha, Exatamente. também li. Pronto. Aliás, estava no JN, se não estou em erro. Sim, suponho eu. 49 minutos, que passou num local limitado a 50 50 km e esse a 96. 96, exatamente. Curioso que, eu li a notícia toda, curioso que, e sabendo nós que a Alemanha, eles são severos na aplicação das coimas, curioso que ele não vai ficar sem carta de condução, por incrível que pareça, ficou momentaneamente, ficou apreendida. O tempo da provisória da carta de condução vai passar lá, atualmente é 2 anos, passa para 4, para o dobro, vai ser autuada em cerca de 200 e qualquer coisa euros e vai ficar inibido de conduzir agora por um período bastante, eu já não me recordo, não sei se era 6 meses, se era 4 meses. Sim. E reparem, a coima, comparativamente com o resto, até não é nada do por aí outro além, mundo. não. Agora, é de ficarmos a pensar seriamente no trabalho das escolas de condução e dos instrutores 49 minutos depois de ele abandonar o carro de exame. Ele circulava num local limitado a 50 a 96. Diz a notícia que levava 4 pessoas dentro do carro, jovens, provavelmente iria a exibir-se, mas isso é facto, isso só prova que realmente não conseguimos numa escola de condução mudar a mentalidade dos nossos jovens. Eles já têm o perfil de condutor integrado desde a nascença. Eu digo sempre isto, a educação rodoviária deveria começar bem muito pequenino. cedo, muito cedo. Ele próprio deveria ter consciência que naquele local não deveria ultrapassar os 50 km/h, não pelo facto de estar lá um radar ou a polícia, mas sim pela segurança dele e de quem partilha o espaço público com ele. Exatamente. Mas pronto. É assim, esperemos que esta notícia que nós acabamos de dar sirva para muitos jovens que acabaram de tirar a carta. Tenham cuidado porque não é bonito, sobretudo. Não é bonito, é perigoso, é uma falta de respeito e de consideração para com os outros utentes da via. E para vós, meus caros amigos, ficar sem carta é sempre complicado. E depois o período que vão ter para fazer novo exame e tudo isso vai-vos causar muitos problemas na vossa vida. João, não sabe... Eu só vou acrescentar aqui um pontinho. Em Portugal, ele ficaria com a carta de condução cancelada, 2 anos sem poder tirar e ter que começar do zero e ser responsável pelos custos. Claro, é evidente. Porque ele ultrapassou os 40 dentro da localidade e há 96, ultrapassou em 40 km/h, é considerado contraordenação muito grave, automaticamente fica no período de provatório, 3 anos, primeira muito grave, fica sem carta de condução, fica mesmo cancelado. Muito bem. Portanto, a Alemanha não foi muito severa não, com ele. Nesse capítulo não foi, não. Bom, João, como sabe, e com certeza muitos dos nossos ouvintes e espectadores sabem já isso,
já entrou em vigor a lei que obriga ao pagamento do carregamento dos carros elétricos em postos de abastecimento rápidos situados em locais públicos. Ora bem, Nada que não prevíssemos antes. exatamente. Ora bem, eu vou-vos dizer apenas aquilo que a notícia diz. É uma notícia da página Motor 24. Em cada carregamento serão cobrados 3 custos. Um, que é o custo do operador do posto de carregamento, o qual inclui a tarifa de ativação do posto, dependendo de cada operador e única por carregamento. O tempo de utilização do posto, este tempo pode ser cobrado por kilowatt ou por minuto, dependendo do critério usado por cada operador. Depois, o segundo custo é a tarifa do comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, que consiste no custo da energia disponibilizada, que poderá ser cobrada por kilowatt ou também por minuto. As taxas que deverão incluir: 1. Acesso à rede, taxa parcialmente subvencionada pelo Governo. Imposto especial de consumo. 3. Gestão da rede, taxa MOBI-E, de momento não é cobrada. Ou seja, tudo aponta para que a chamada taxa do audiovisual, mais conhecida por taxa RTP, não será aplicada, o que, a ser verdade, significa que o apelo dos utentes para que esta taxa não fosse incluída terá sido ouvida e atendida. Vamos esperar, sentados, para ver o que é que vai acontecer aqui. Eu li também uma notícia, mas vamos falar nisto noutras emissões, sobre o carregamento dos veículos elétricos. Há a ideia de que postos de gasolina que tenham um mínimo de 5 milhões de litros ano de venda de combustíveis terão que ser obrigados a ter um posto de carregamento de eletricidade para carros elétricos. E os custos são astronómicos. Astronómicos, o que significa que esta situação, se não for ponderada com cabeça, tronco e membros, muito bem estruturada, muito bem pensada e, sobretudo, melhor executada, de acordo com aquilo que eu li, vai sair mais caro o carregamento do elétrico do que o carregamento de um automóvel a diesel. O carregamento vai ser mais caro. Já chegamos à conclusão, Eduardo, que a poluição vai ser superior ao invés daquilo que nos está a ser metido pelos olhos. A poluição está no fabrico. Resultado, interesses. Claro, Porque não o pode carro ser outra elétrico não vai ser benéfico em relação ao diesel. Não. Ou ao carro a gasolina. Não, porque se de facto, de acordo com a notícia que eu li e que eu tenho guardado para uma próxima emissão, falarmos disto com mais detalhe, até porque estará nessa emissão o Vítor Martins, porque há aqui questões que se põem, que são as questões de funcionamento dos motores a combustão, que esta gente tem uma pressa maluca para extinguir. Ouvi hoje uma notícia que falava em 15 anos, como 2040, limite máximo. Até 2040. 2040 são 22, 22 não é? anos. Enfim, também andamos aqui um pouco, diz isto, outro diz aquilo, mas o que é certo é que há já, por exemplo, na Alemanha, cidades que têm ordem, têm autorização do Tribunal para proibir o acesso às grandes cidades de veículos a diesel que tenham sido construídos antes do ano X. Eu não sei qual é que é, porque agora não Lisboa Lisboa também já. funciona assim. Enfim, vamos ver. Com exceção para os Temos taxistas. Claro. Não se entende. Não, porque Deveriam a maior parte de ser os alguns dos primeiros carros a dar são o o exemplo. Do fumo negro, não é? Exatamente. Ô João, estamos na altura então de falarmos do tema principal desta emissão de hoje, que é a questão das multas de trânsito, mas eu queria trazer aqui um tema à baila para nós falarmos também, talvez numa próxima emissão, mas até para entrar na recordatória dos nossos ouvintes para uma próxima emissão. Trotinetes elétricas. Bom, eu li qualquer coisa que há uma ideia de legislar a utilização da trotinete elétrica. Isto porque outro dia veio uma notícia na comunicação social de um rapaz com 16 anos no Reino Unido que, com uma trotinete elétrica, já perdeu 2 pontos na sua carta de condução e ainda não tem a carta de condução.
As trotinetes elétricas no Reino Unido são obrigadas a ter matrícula e são obrigadas a ter seguro. Muito bem. Eu estou perfeitamente de acordo e acho que cá devia ser a mesma coisa, como já dissemos aqui várias vezes, também sou da opinião, e o João também é da opinião, que os próprios utilizadores de velocípedes deviam ter um seguro de responsabilidade civil. Bom, mas isso depois falaremos em novas emissões, porque acho que é importante batermos nesta tecla, porque há muitos riscos envolvidos para as pessoas que circulam ou nos passeios ou na via pública com os utilizadores dos velocípedes. Bom, mas vamos então às multas de trânsito. Ó João, quando somos autuados, pagamos, não pagamos, contestamos, não contestamos. Ora bem, vamos por partes. Quando, e vulgarmente designada por multa, não é uma multa, porque a multa, quem multa é o tribunal, é uma coima que advém de uma contraordenação praticada pelo condutor. Quando nós, condutores, somos interpelados pelo agente da autoridade, até há bem pouco tempo atrás, nós apenas éramos notificados. Portanto, há a ideia de que o polícia nos vai fazer pagar uma coima. Não, ele apenas nos está a notificar de uma contraordenação que nós praticamos. Depois, a lei mudou, entretanto, e nós somos obrigados, no ato das três situações possíveis, que uma delas eles, não sei se é de propósito, se esquecem ou se querem esquecer, nunca a divulgam. Nós temos três possibilidades. Pagamento da coima, na íntegra, depósito de caução no mesmo valor da coima, ou, que é esta que eles nunca colocam, ou então há uma que dá para fugir, tipo rato do gato, que é não tenho documentos, portanto nem pago a coima, nem sou identificado. Tenho sim que pagar depois uma coima por falta de documentos quando os apresentar nos 8 dias que tenho num posto qualquer da GNR, da PSP, de uma força policial. Agora é assim, somos notificados de uma contraordenação. Muito bem. Devemos pagar sim ou não? Eu sou da opinião que devemos prestar uma caução, um depósito, no valor da coima. Que esse depósito pode ser reembolsado. Se nós pagarmos a coima, ela está paga, é considerado um pagamento voluntário dentro do prazo, acabou. A parte administrativa de pagamento está feita. Depois, o condutor tem 15 dias úteis para poder ou não defender-se, contestar, apresentar defesa. Se não o fizer, parte-se do início que ele admite tudo o que lhe foi imputado e vai seguir os trâmites legais. Se for uma contraordenação leve, arquiva ali o processo com o pagamento. Se for grave ou muito grave, vai ter uma sanção acessória, neste caso de inibição de conduzir, que lhe poderá ser imputada ou não, mediante o facto de ele ser infrator primário ou não, mediante o facto de ser uma reincidência ou não, e depois, neste caso de ser uma reincidência, até vai dobrar a inibição mínima de conduzir. Portanto, primeiro passo, devemos prestar depósito e não fazer o pagamento. Porque ao prestarmos depósito, se nos derem razão à nossa defesa, o dinheiro vai voltar. Se não for um depósito, se for o pagamento, eles admitem o pagamento e cancelam ali pelo menos o processo, a parte processual monetária está cancelada, depois só vamos poder defender-nos na parte da inibição de conduzir. Portanto, o primeiro conselho que eu dou a todos os condutores é que prestem depósito e nunca paguem a coima. Sendo certo que a polícia, por norma, nunca dá esta hipótese, não é? E os condutores devem dizer, sargento, eu não quero pagar a coima, quero sim prestar depósito de caução no mesmo valor da coima, que é o único depósito que eles aceitam. Depois, mediante aquilo que for feito pelo condutor e mediante a gravidade da situação, a defesa, eu digo sempre a toda a gente que devem contestar. Seja o que for, excesso de velocidade, falta de cinto de segurança, por muito aberrante que seja a coima, deveremos apresentar defesa. Porquê? Se nós apresentarmos defesa, e Eduardo, isto é tão importante,
nós temos um prazo de 15 dias úteis para proceder ao pagamento. Ora, já depositamos ali, fizemos o depósito de caução no valor da coima. O prazo cessa aqui. Enquanto não tivermos uma resposta por parte da Autoridade Nacional de Prevenção Rodoviária, parou, estancou, estagnou o prazo. Não há prazos. Claro. Só há um que continua a contar, que são os 2 anos da prescrição do facto que nos foi imputado. Ora, se não houver resposta ao fim destes 2 anos, nós temos direito a ir buscar o valor dessa caução que efetuamos e perdemos o dever de prestar a sanção acessória de inibição de conduzir. Se nos responderem, nós podemos aqui, e depois de apresentar a defesa, só temos uma solução. Se for indeferido, só com a impugnação judicial feita por um advogado. Claro. João, uma pergunta. E discutido depois no tribunal, como é óbvio. Portanto, se nós não apresentarmos, dissermos que não temos documentos na nossa posse, temos 15 dias. Quantos dias é que temos? 8 dias. 8 dias para apresentar os documentos. O prazo começa a contar aí ou começa a contar? Os prazos, isto é um prazo cível. Conta sempre, ou seja, o dia do acontecimento não conta. Conta amanhã um dia, depois da manhã 2, a partir do e dia assim seguinte, sucessivamente, não é? a partir do dia seguinte. E Nos úteis não contam os feriados, sábados e domingos. o que é que se passa se nós se tivermos uma notificação postal? Como assim? Não percebi. É exatamente É igual. mesmo igual? Ou seja, sendo a notificação pessoal pelo agente, nós vamos assinar o auto de notificação em como fomos notificados da contraordenação praticada. Se recebermos uma notificação postal, ela há de vir registada. Se for recebida por nós, o prazo começa a contar precisamente a partir do momento dia, em que assinamos do dia a seguir. do dia a seguir. É exatamente igual. Se for por terceiro, porque eles dizem, e essa notificação vai dizer, considera-se que a pessoa foi notificada ao fim do 3º dia após a assinatura do mesmo. Se for por terceira pessoa, ao fim de 5 dias, que se considera que foi notificada e o prazo continua a contar, começa a contar a partir desses 3 ou desses 5 dias, consoante seja o próprio ou um terceiro a receber a notificação. João, o condutor pode recusar-se a assinar a multa? A notificação? Não. Porque aquilo não é uma coima. Aquilo é apenas um auto lavrado pelo agente de ele está a notificá-lo que fez aquilo. Se ele concorda ou não, ele depois vai apresentar a defesa. Mas no ato ele tem que assinar. Tem que assinar porque está a ser notificado por um agente. Se o não fizer, está a cometer um crime de desobediência à autoridade. Está a ignorar completamente o agente que o está a notificar. Eu sei que custa, quando injustamente, e há casos em que isso acontece, e que me perdoem aqui os agentes, mas há casos em que não faz sentido ser autuado o condutor, mas pronto, por isso é que existem as defesas e se não chegarmos a bom porto em instâncias superiores, até conseguirmos provar que realmente estamos inocentes, o ato da notificação, isto é o mesmo que o carteiro nos bater à porta e nós dizermos que não assinamos o registro. Portanto, não pode ser. Nós estamos a ser notificados, sim senhora, vamos assinar a notificação. Vamos fazer o depósito de caução e vamos apresentar a defesa ou impugnação judicial. O trabalho do agente acaba ali. O trabalho do condutor começa ali. Certo? A notificação deve ser sempre assinada. Se bem que, e se calhar é muito importante alertarmos aqui os nossos ouvintes e telespectadores, quando somos notificados por norma, e aqui por erro dos agentes autuantes, eles, por norma, colocam apenas o nome do agente autuante. Ora, se nós assinarmos essa notificação, nós ficamos com uma cópia, que mais tarde pode servir de prova. Por norma, eles esquecem-se de colocar o nome e quando eles estão numa operação de stop, nunca está um agente sozinho. E eles não colocam lá o nome das testemunhas ou dos agentes que estão com eles. Portanto, isso é um ponto a nosso favor, que nós podemos arrolar até 3 testemunhas, não é? A posterior, e eles no auto de notificação têm lá o campo das testemunhas em branco
Portanto, ficam sem hipótese de arrolar testemunhas. Mas, João, tanto quanto sei, a palavra do agente faz fé. Faz fé quando provada. Não é? Quando provada. Um agente de autoridade não pode dizer que eu passei um stop se eu não estava ali. Não é? Eu conheço casos... Mas vamos supor que o João passa aqui um stop, a autoridade diz que passou um stop E eu estou sozinho. e o João está em sua casa em Pudense. Sim, eu tenho que provar que estou em minha casa em Pudense. Os testemunhos familiares fazem fé? Fazem. Qualquer testemunha. Se bem que, como aqui a voz da autoridade em tribunal é uma mais-valia, o testemunho de um familiar pode ser uma menos-valia. Exatamente, não é aí que eu quero chegar. Mas, neste caso, quem pode realmente alegar ou não que eu estava em casa não é o vizinho. Claro. Tem que ser alguém que esteja dentro de casa. Portanto, há situações e situações. Sempre que possível, arrolamos até 3 testemunhas. Se forem parentes, é assim, por norma, e quando a coisa se direciona para uma instância superior, e estamos a falar de tribunais, os juízes têm esse cuidado de perceber se são familiares, se não são. Mas isso, no caso das contraordenações, pouco pesa, julgo eu. Ou pelo menos pouco deveria pesar. Se bem que, como diz o ditado popular, chegamos sempre a brasa à nossa sardinha. Exatamente, exatamente. João, às vezes quando há acidentes em que os carros ficam a obstruir, de certa maneira, o fluir normal, do trânsito, se nós esperarmos pela polícia para tirar o carro, podemos ser multados? Nunca. Antes, pelo contrário. Devemos fazê-lo exatamente assim. Se nós retirarmos a viatura para permitir a fluidez de trânsito, estamos a deturpar o local do acidente. Estamos a mexer nas provas. Isto é o mesmo que entrarmos no local do crime e mexer... João, é que eu li uma notícia em que eles dizem que sim, senhor, que dá multa. Não. Dá multa porque hoje em dia nós temos a faculdade de poder, com qualquer telemóvel de meia dúzia de euros, para fazer uma série de fotografias do local do acidente, da posição dos carros, tudo isso. Isso é uma mais-valia. É uma mais-valia. Mas não. Por isso é que os automóveis, e atenção, os motociclos excluem-se aqui desta obrigatoriedade, são obrigados a ter um triângulo de pré-sinalização e o correspondente colete para que a é para colocação evitar do mesmo. o triângulo para alertar os outros condutores que há perigo. Exatamente. Deveremos sinalizar o local Devidamente, imediatamente. Se assim tivermos a possibilidade de o fazer. Se tivermos feridos e encarcerados é impossível, alguém há de o fazer. Os veículos não devem ser retirados do local e eu vou acrescentar aqui uma coisa. Mesmo que haja entendimento entre os condutores. Eu já uma vez fiz isso. Passou uma patrulha da Brigada de Trânsito pelo local, fora da jurisprudência deles, que era dentro de uma localidade, mas que parou, ao não haver lá nenhum agente de autoridade que parou, perguntou se era preciso alguma coisa. Nós já estávamos no preenchimento da declaração amigável. Eu disse que não era preciso absolutamente nada. E um deles disse-me, então não se importam de retirar os veículos para as bermas? Eu disse, não retiro, enquanto a declaração não estiver completamente preenchida e assinada por ambos os condutores. É que assim vocês obrigam-nos a ficar aqui. Vocês têm que fazer o vosso trabalho. Claro. De ajudar a fluidez de trânsito. Porquê? Imagine, nós até dizemos que nos entendemos. Vamos partir para o preenchimento da declaração amigável. Há dadas tantas, eu digo, não concordo com isso. E o Eduardo diz, mas foi assim. E eu respondo, mas não foi. Entramos em desacordo, não há declaração amigável para ninguém. Vamos ser forçados a chamar a força de intervenção que chega lá e os veículos estão fora do local. Exatamente. E depois cada um vai ter uma versão, uma diferente da outra. E ninguém se entende. Vamos medir o quê? Claro. Olha, o carro estava, para os peritos e para a seguradora, estava a 1 metro daquele poste. Ok, mas o ponto de embate foi a 20. Claro. Não é? Portanto, não mexer, sinalizar. Ninguém pode ser autuado, até porque depois há sempre uma desculpa, que pode ou não ser desculpa, de dizer, não, desculpa, eu não consigo conduzir.
Eu estou num estado que não me devo sentar ao volante. volante. E não permito que ninguém o faça. Claro. Ponto, o carro é meu, há de vir um pronto-socorro, buscar o carro, pura e simplesmente. É o melhor procedimento. É. É o melhor A procedimento. obrigação das forças de intervenção é chegar ao local, atenção, se houver feridos, nós somos obrigados a chamá-los. Se não houver e houver entendimento, não somos. Podemos executar ali o preenchimento da declaração amigável quando chegarmos ao fim. Retiramos as viaturas do local. Normalmente, e nós, transmontantes pacatos como somos, que acreditamos sempre na palavra do outro, cai-se muito nessa asneira. Ok, sim senhor, desculpe lá, fui eu culpado, opá, vamos encostar e até vamos tomar ali um café ao café e preenchemos lá a declaração amigável. Pá, se tudo correr bem, está tudo muito bem. Mas pode correr mal. Mas pode correr, Pode mal. correr mal. E o seguro morreu de velho. Deve, exatamente. Não é? Isto faz-me lembrar os contratos. Os contratos são uma mera formalidade que não são necessários para nada. Quando forem necessários é porque a coisa não está bem. Temos que puxar o trunfo da manga. Portanto, aqui é exatamente igual. mesmo. Ninguém pode ser autuado por veículo estar, porque, atenção, qual era o artigo do Código Estradal que o agente da autoridade iria evocar? Paragem? Fora do local permitido? Estacionamento? Não é. É uma imobilização forçada por forças de um acidente. O veículo pode nem se poder movimentar. Claro. Ou o veículo, ao ser movimentado, pode aumentar os danos. Portanto, ninguém é obrigado a retirar e ninguém pode ser autuado por não retirar o veículo para permitir a livre fluidez de trânsito. Muito bem. Bom, e como estamos quase no fim da emissão, só aqui uma notícia que eu queria dar aos amantes da Fórmula 1 e aos amantes do desporto automóvel em geral. É uma notícia muito boa, excelente. Todos vós vos lembrar certamente de um grande piloto chamado Robert Kubica, que pilotou a Fórmula 1 na Renault, estava de facto a fazer uma brilhantíssima carreira. Um dia resolveu, em janeiro, salvo erro, já aqui há 8 anos atrás, fazer o Rally de Andorra, teve um acidente brutal, quase perdeu um braço, montes de tempos de fisioterapia, sempre lutou para continuar a fazer desporto automóvel, começou a andar em rallies. A maior parte das vezes ele acabava as provas de cabeça para baixo, enfim, por força dos acidentes, mas nunca perdeu, de facto, o fito de voltar à Fórmula 1. Inclusive, foi piloto nas fábricas em simulador para ajudar os pilotos que estão em pista e hoje foi dada a notícia de que Robert Kubica vai ser, de facto, piloto de Fórmula 1 na Williams. Fiquei muito contente porque merece toda a nossa admiração e aplauso pela força de vontade que este homem teve em vencer a adversidade. Faz-me lembrar o Alex Zanardi, que perdeu as 2 pernas e hoje continua a pilotar carros de Fórmula, não na Fórmula 1, mas na América, na Fórmula Indy, e com muito sucesso. São homens a quem eu tiro o chapéu pela força, pela determinação e a vontade de querer vencer. João, foi uma notícia que eu li hoje. Que idade é que ele tem? À volta de 30 anos. Mas a verdade é que o acidente que ele teve em Andorra foi brutal. O braço parcialmente amputado, todo o trabalho de reconstrução, fisioterapia, isto foi uma luta brutal que o homem teve. É de louvar. Como voltou à velocidade nos rallies, no WRC, terminou alguns, mas muitos terminou cabeça para baixo, por força de acidentes, mas nunca perdeu, de facto, aquele enfoque que ele tinha, que era voltar à Fórmula 1. E aí está. Temporada de 2019, vamos tê-lo de novo nas pistas, porque ele é um piloto brilhante, sem dúvida nenhuma, e eu felicito, de facto, a Williams por ter tido a coragem e a dignidade de dar a mão a este homem, que é um piloto de mão cheia e que vai seguramente trazer muita animação ao circuito da Fórmula 1. Bom, e com esta notícia ficamos por aqui hoje. João, muito obrigado. Voltamos dia 6 de dezembro. E nessa data, uma das coisas que vamos falar, que era para ter sido hoje, mas pensámos 2 vezes e vai ser, de facto, dia 6, vamos voltar a falar da passagem nas rotundas, que tantas dores de cabeça têm dado, e há pessoas que insistem em não querer saber como circular nas rotundas. E, portanto, vamos dar mais uma ajuda a esses condutores que às vezes andam distraídos e depois têm, de facto, aquele encontro de 3º grau
com as forças da autoridade. E nós não queremos que isso aconteça. Queremos que circulem bem, que entrem bem, saiam melhor, sem problemas. A melhor defesa, isto indo de encontro ao tema que estávamos a falar, o meu filho costuma dizer que a melhor defesa é não estar lá. E é verdade, portanto, Exatamente. a melhor defesa é não fazer mal. Exatamente. Portanto, se fizermos bem, não temos de nos defender. Nem mais, Portanto, nem mais. é por aí. É por aí. João, continuação de boa noite. Obrigado igualmente. Para vós, marcamos encontro na próxima quarta-feira, para quarta-feira e quinta, não é? Às 21 horas, aqui na Rádio Onda Livre, para 2 emissões do programa O Sabor do Vento. Até lá, continuação de uma muito boa noite, tenham um bom fim de semana, cuidado com o tempo, não vai estar famoso, chuva, vento, enfim. Tenham os cuidados necessários na vossa condução para que saia tudo bem. Continuação de uma boa noite, até para a semana, se Deus quiser. Muito obrigado por terem estado desse lado. Este programa teve o apoio de António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola, revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Motores, a nossa paixão.